Os pecados por palavras ou pecados da língua, ou ainda pecados da boca, são os pecados que nós temos uma tendência enorme a cometer. O tempo inteiro nós estamos falando, e se nós não termos o cuidado e a vigilância necessária, nós iremos pecar muito pelos lábios. Eu irei aqui dar alguns exemplos desses pecados por palavras: a blasfêmia, o xingamento, palavrões, murmurações, a maledicência, a maldita fofoca, o falso testemunho condenado no Decálogo, o viver falando mal dos outros, da vida alheia, as críticas negativas, a calúnia, a difamação. E nós precisamos destacar de maneira especial aqui aqueles pecados relacionados à imoralidade. Quando pela boca nós pecamos com palavras chulas, piadas imorais e muitos outros pecados, nós poderíamos aqui listar dentro desse tipo de pecado classificado como pecado da língua ou pecado da boca. Se nós formos analisar com cuidado, meditar com bastante atenção, nós veremos que o primeiro pecado lá no Éden está relacionado ao mau uso das palavras. Deus havia verbalizado por palavras uma ordem ao homem. Aparece a serpente e também verbaliza uma mentira, distorce as palavras. E se nós continuarmos lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos constatar a constante presença desse pecado por palavras. E quando nós chegamos, por exemplo, em livros como Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria, nós encontramos um volume imenso de textos que condenam, que advertem a respeito do pecado por palavras e ao mesmo tempo nos chama à vigilância, ao cuidado com os lábios, com a língua, com a boca, para que sejamos prudentes e sábios, principalmente com as palavras. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, está escrito que na multidão de palavras está o pecado. Quem modera os lábios é um homem prudente. Quando vamos para Sabedoria, capítulo 1, verso 11, iremos encontrar a palavra de Deus declarar o seguinte: evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Quando nós chegamos no Novo Testamento, encontramos também uma quantidade enorme de passagens que fala sobre o pecar por palavras. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo de número 22, disse, por exemplo, que todo aquele que disser a seu irmão imbecil, ou em outras traduções, idiota, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. Lá em Mateus também, capítulo de número 12, no versículo 36 está escrito assim: eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Versículo 37, é por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Nós podemos aqui também destacar lá em Efésios capítulo de número 4, versículo 29, onde o apóstolo Paulo escreve assim: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, e sempre que for possível, e benfazeja aos que a ouvem. E um dos textos assim que nós podemos destacar que mais abordam sobre o pecado da língua ou o pecar por palavras está na carta de São Tiago. Toda a carta de São Tiago está repleta de passagens sobre a questão da língua. No capítulo 1, por exemplo, no versículo de número 26, ele já começa dizendo: se alguém pensa ser piedoso, religioso, ser santo, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. E no capítulo 3, ele já pega pesado a respeito desse pecado, pois ele já diz assim, eu convido você depois a ler o texto inteiro porque é muito longo, mas eu posso destacar o versículo de número 6 de Tiago 3, que diz assim: a língua está entre os nossos membros, o pequeno membro, e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida.
No versículo 8 ele diz assim: ele é um mal irrequieto, ele não para, cheia de veneno mortífero. Com ela nós podemos bendizer o Senhor nosso Pai, ou com ela nós podemos amaldiçoar os homens, feitos à semelhança de Deus. E ele continua: de uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Mas ele arremata dizendo: não convém, meus irmãos, que seja assim. A experiência genuína com Deus, ela nos proporciona uma transformação completa. Isso significa que a nossa língua precisa se converter. Eu gosto quando vejo Atos capítulo de número 2, onde narra que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e desceu como línguas de fogo. A partir do momento em que nós temos uma experiência com o Espírito Santo, nós precisamos também ter uma nova linguagem. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 vai dizer assim: não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração se apresse em proferir palavras diante de Deus, pois Deus está no céu e tu na terra. Por isso sejam pouco numerosas as tuas palavras, ou seja, fale menos. O Salmo 34, versículo 28 diz assim: e a minha língua proclamará vossa justiça, dando-vos perpétuos louvores. Que ao invés de pecar, nós possamos fazer como esse salmista, que a nossa língua seja usada para o louvor ao Senhor. O Salmo 36, versículo 30 diz assim: a boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. O Salmo 38, versículo de número 2 está escrito assim: disse comigo mesmo, velarei sobre meus atos para não mais pecar com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. No Salmo de número 50, no versículo de número 17, está escrito assim: Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. E é lindo quando a gente vê em Isaías capítulo 6, que Isaías tem a visão de Deus glorioso no seu trono como rei. E ele ali reconhece que é um homem de lábios impuros e habita no meio de uma geração de homens de lábios impuros. E é então, no momento que ele reconhece que o anjo pega uma brasa e toca os seus lábios, então a sua iniquidade é apagada. Então, quando nós temos essa experiência com Deus, nós precisamos também ter os nossos lábios purificados, que a nossa vida em Deus defina as nossas palavras, o nosso modo de falar, as nossas conversas, e que o nosso modo de falar, as nossas palavras revelem quem somos nós, que nós possamos nos decidir por não pecar por palavras.